Vamos falar sobre finanças e fé, parte 2. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, propriamente dito, eu gostaria de ler o que sempre faço, o que está em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso está em 1 Coríntios 2,14. Sempre que vamos estudar a palavra de Deus, temos que pedir a direção do Espírito. E nesse momento eu peço em nome de Jesus que Ele dirija o nosso estudo. Porque somente através do seu Espírito podemos entender a sua palavra. Não adianta intelectualidade, não adianta inteligência. Somente. São bons instrumentos, mas sem o Espírito de Deus nada vale. Por isso, eu suplico aqui em nome de Jesus, que nós tenhamos a direção do Espírito para entender o assunto de hoje. Dinheiro ou areia? O que você quer? Dinheiro ou areia? Se eu lhe oferecesse um dos dois, o que você escolheria? Bom, eu não preciso nem esperar pela resposta. É obviamente que você escolher dinheiro. Né? A areia tem de graça em muitos lugares. Vamos ver então. Uma outra pergunta. Você gostaria de ser muito rico? Muito rico. É pouco rico não, muito rico? Por quê? Por que você gostaria de... As casas lotéricas estão cheias. Quando tem um prêmio acumulado, você vê muitas pessoas correndo para fazerem seus jogos, suas apostas, todos com desejo de ficarem ricos do dia para a noite. Agora vamos ver o que diz o Senhor a respeito da riqueza. A riqueza acumulada, isso está em Conselhos sobre Mordomia, página 157. A riqueza acumulada não é simplesmente inútil, ela é uma maldição. Uma maldição. A riqueza acumulada é uma maldição. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Vamos ver em Meditações Matinais de 1980, página 131. A maior maldição que segue na esteira da riqueza é a ideia corrente de que o trabalho é degradante. Olha só. Muitos querem ficar ricos para não trabalhar. Mas o que Deus chama isso de quê? De maldição. Quem inventou o trabalho? Muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas dizerem que as instituições que foram deixadas por Deus antes do pecado, antes da queda dos nossos primeiros pais, foi o sábado, que foi instituído no Éden, e o casamento entre Adão e Eva. Mas Deus também instituiu no Éden o trabalho. O trabalho foi dado por Deus a Adão e Eva. Eles tinham ali a responsabilidade de cuidar do jardim. Então, o trabalho é uma instituição divina, que vem antes do pecado. A ociosidade é a maior maldição. Patriarcas e Profetas, página 156. A ociosidade é a maior maldição. Veja só como o inimigo é astuto. Ele nos leva a acreditar que uma vida boa, ociosa, ou que uma vida ociosa seja boa. Que uma vida sem trabalho seja um alvo a atingir. Vamos ver alguma coisa sobre ambição e inveja. Está no livro Beneficência Social, página 201. Há uma classe de irmãos pobres que não estão livres de tentação. Que muitas vezes, quando nós falamos em riqueza, só se pensa no rico. Vamos falar sobre o pobre também. Talvez seja o caso da maioria ou de uma grande parte de pessoas. Há uma classe de irmãos pobres que não estão livres de tentação. Eles são maus administradores, não possuem bom senso, desejam obter meios sem passar pelo demorado processo de trabalho diligente. Alguns têm tanta pressa de melhorar sua situação que se envolvem em vários empreendimentos sem consultar pessoas de bom senso e experiência. Suas expectativas raramente se concretizam. Em vez de ganhar, perdem. E então surgem a tentação e a disposição de invejar os ricos.
Eles realmente desejam ser beneficiados pela riqueza de seus irmãos. E quando não são, afligem-se. Veja só, que situação. Os pobres invejam os ricos, não buscam conselho nem orientação, fazem as coisas sem tomar nenhum conselho, se metem em negócios que não conhecem, se afundam em dívidas ou perdem aquilo que conseguiram conquistar e acabam ficando numa situação difícil e achando que os ricos têm obrigação de sustentá-los. Veja que é um problema que Deus já previu e mostra a solução para ele. Conselho, não dinheiro. Vamos ver o que está lá em Beneficência Social 201, na sequência. Esses irmãos não são merecedores de ajuda especial. Eles sabem que seus esforços foram dispersivos, mostram-se inconstantes nos negócios e cheios de ansiedade e cuidados que apresentam apenas pequeno retorno. Tais pessoas deveriam ouvir o conselho dos irmãos mais experientes. O que é que elas devem receber dos irmãos mais experientes? Conselho, não ajuda financeira. Frequentemente, porém, são os últimos a buscar conselho. Pensam que possuem discernimento superior e não necessitam ser ensinados. Veja só, se tem um irmão passando por um apuro, uma necessidade especial, teve algum problema de doença, de acidente, precisa ser socorrido, obviamente que nós devemos socorrê-lo. Mas se esse irmão é vítima de constantes práticas de maus negócios e não se acerta, dá cabeçadas e cabeçadas na vida, não busca conselho, não busca orientação dos mais experientes e sempre recorre aos irmãos para socorrê-lo nessas situações de dificuldade, o que ele precisa é de conselho, não de dinheiro. Isso é o que diz a palavra de Deus. Salomão, o homem mais rico desse mundo, ele me inspira muito quando eu falo sobre finanças. Ele fez o seguinte pedido a Deus. 1 Reis 3:9. Quando Deus falou para ele, escolhe o que você quiser. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Veja o que Salomão pediu. Veja se não é isso que você e eu precisamos pedir a Deus. A nossa oração às vezes se concentra muito nas coisas materiais, ficamos pedindo solução para isso, para aquilo, para dívidas, para aquilo outro. Precisamos pedir para Deus um coração entendido. Precisamos pedir sabedoria. E se nós pedirmos para gastar com o nosso próprio egoísmo, nós não vamos receber. Nós pedimos e não recebemos porque pedimos para gastar do nosso próprio egoísmo. Mas comece a pedir bênçãos espirituais para promover a causa de Deus, para ajudar o próximo, para ser uma bênção àqueles que estão ao seu lado. Deus está ansioso por dar essas bênçãos. Porque o nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros. Aqui nós estamos de passagem. E o que nós devemos fazer aqui é ser uma bênção para o próximo. Seu dinheiro vale mais do que areia? Lembra que no início eu lhe perguntei se você queria dinheiro ou areia, está lembrado? Então eu lhe pergunto, o seu dinheiro vale mais do que areia? Vamos ver o que está escrito no volume 4 de Testemunhos para a Igreja, página 53. Seus recursos não são de maior valor do que areia. Vou repetir. Seus recursos não são de maior valor do que areia, exceto se forem empregados unicamente para 3 coisas. Necessidades da vida diária, abençoar a outros e avançar a causa de Deus. Vamos repetir. O seu dinheiro não vale mais do que areia, somente se ele for usado para 3 coisas. Necessidades da vida diária, abençoar a outros e avançar a causa de Deus. Note que eu disse necessidades da vida diária. Eu disse, não, está escrito aqui, foi o Senhor quem disse. Necessidades não são desejos. Nós nos envolvemos com desejos que são ilusórios. E quem assiste televisão gasta mais, viu? Porque vê muita propaganda feita por especialistas que colocam em você um desejo ilusório de necessidades de coisas que você não precisaria. E você acaba comprando porque acha que aquilo é necessário para ser feliz.
E esses desejos não são necessários para a nossa vida. Então Deus vai nos abençoar quando o nosso dinheiro for usado para suprir as nossas necessidades, não os nossos desejos. Aí você avalia, com oração, com fé, se o que você está adquirindo é necessário ou não. Se o que já tem na sua casa é necessário ou é vaidade. Ele foi para suprir a sua necessidade ou foi para suprir apenas o seu desejo? Riquezas e propriedades. Será que é errado ter propriedades? Vamos ver o que diz em Primeiros Escritos, páginas 56 e 57. Foi-me mostrado que é vontade de Deus que os santos se libertem de todo embaraço antes que venha o tempo de angústia e façam um concerto com Deus mediante sacrifício. Se eles puserem sua propriedade no altar do sacrifício e ferventemente inquirirem de Deus quanto ao seu dever, Ele lhes ensinará sobre quando dispor dessas coisas. Então estarão livres no tempo de angústia, sem nenhum estorvo para sobrecarregá-los. Veja, meu querido, ter propriedades, ser rico não é pecado. O erro é nós nos apegarmos a essas coisas e achar que elas servem para suprir os nossos desejos, as nossas fantasias, para nos dar status, para nos fazer sentir melhor que os outros ou poderosos. Veja que aqueles que colocam as suas propriedades no altar do sacrifício, e Deus fala o seguinte, que oram ferventemente, não é aquela oraçãozinha mais ou menos, é ferventemente. Se você ora ferventemente a Deus, pedindo que Ele lhe mostre o momento de dispor dessas propriedades para a causa do Evangelho, Ele vai mostrar. Ele vai mostrar e você não verá a sua propriedade queimando em vão. Você vai transformá-la em almas para Cristo. Eu espero que você que tem propriedade, ore por isso. Passe a orar ferventemente por isso. Não sei se você já teve uma doença grave ou alguém de sua família teve. Como é que você orava nessas circunstâncias? Ore ferventemente para Deus lhe mostrar o momento e dispor de suas propriedades. Coloque essas propriedades no altar do sacrifício. Dedique-as ao Senhor para que no momento que Ele pedir, elas sejam transformadas em recursos para serem aplicados na salvação de almas. Daqui não vamos levar nada, meu querido. Você vai ter o privilégio, quando chegar no céu, ver pessoas que foram alcançadas pelos recursos que você destinou à causa de Deus. Recursos esses que foram dados pelo próprio Deus. Que Deus o abençoe. Que Deus o ajude a não se apegar às propriedades. Não acumular terreno após terreno, propriedade após propriedade, investimento após investimento. Que ele seja colocado no altar dos sacrifícios e usado para a honra e glória de Deus. Essa é a minha oração e meu desejo.